No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Você aí que está ligadinho, ou me vendo, ou me ouvindo. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com você, né? O seu professor da sua tarde querida Jornada Teológica. Alguns alunos meus sempre me pedem, eu esqueço. Primeira coisa, a gente orar. Outra, bebam água, tá, gente? Saúde, sempre. Então vamos orar pra gente começar? Amém? Você aí já pegue sua Bíblia, seu caderno ou seu notebook, seu smartphone, que hoje será dia de Apocalipse. Então você que acompanhou a outra aula, hoje vocês vão continuar tendo um panorama teórico. Aí fica difícil mesmo, né? Teórico para vocês. E alguns que me perguntou na semana passada ficaram em dúvida em relação a que posicionamento a gente estava dizendo. A gente está seguindo uma linha? A gente quer ensinar alguma linha? Pelo contrário. Estamos aqui passando as 3 linhas teológicas mais conhecidas que vocês vão estudar, beleza? Então fiquem tranquilos que não iremos abordar de forma enfática, amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa tarde, que o Senhor abençoe a vida de cada ouvinte, cada pessoa que está se colocando para aprender. Esteja com essa tarde, seja uma tarde abençoada, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus queridos, acompanhem o nosso slide aí. Jonathan já jogou ali na tela. Jonathan, sobe uma pra gente aí, slide 16. Vamos lá, queridos, recapitular um pouquinho da nossa aula. O que a gente estudou? Jesus tá voltando, isso é eminente, beleza? Só que existem posicionamentos na igreja, desde a era primitiva, sobre como que seria essa volta. Ele voltaria em partes, ele voltaria no meio, ele voltaria depois. Como que é essa volta? E isso foi se dando alguns nomes teológicos, como pré, meso e pós-tribulacionismo, tá bom? Como eu disse na outra aula, várias igrejas ela têm um posicionamento específico, seja por causa da história da igreja, seja porque a igreja já vem de uma linhagem que acredita assim. Então a sua igreja, possivelmente, ela tem algumas dessas 3 linhas devido a um histórico, uma tradição ali, né, das igrejas primordiais. Mas vamos continuar a slide, vai descendo aí até eu falar parou, igual o Silvio Santos, vai indo bonito, vai legal, vai legal. Vai. Parou. Voltou. Aí. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o anticristo. Eu creio que vocês aí estão familiarizados com Vink Vanilla. Eu, se eu não me engano, se pronuncia assim o nome dele. Ele agora, recentemente, colocou no YouTube que se converteu. Então, vocês aí que viram essa notícia, mandam um oi pra gente aí. Não Jonathan? Manda um oi pra gente. Faça a pergunta que eu já estou a fim de responder sobre este caos, tá? Illuminati, maçonaria, satanismo e muito mais. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o 666. O númerozinho para dar B.O., não é, Jonathan? O povo falava disso aqui, o povo, meu pai amado, é a televisão. O 666 é energético. O 666 é o código de barra. O 66, que é a marca da besta, foi o Covid, foi a vacina. Isso criou várias rupturas, tanto no evangelho como no dia a dia. As pessoas ficavam com medo. Falavam, rapaz, o que é realmente que está acontecendo? O que é a marca da besta? Como saber o que é a marca da besta? A primeira coisa que é interessante é o seguinte. Eu expliquei para vocês que uma das versões, que é o pré e o pós, ela acredita que a besta que emerge da terra seria a Igreja Católica, seria o Papa. E a besta que emerge da água seria alguma nação ou alguma organização, tá bom? Lembrando, estou aqui trazendo a parte histórica sem pontuar ou sem indexar qual é a verdadeira, beleza? Até porque ambas têm um bom argumento. E aqui, ó, vocês têm ali o Alcaçar Spalensky, tá? É um tratado de Apocalipse de um padre na Idade Média que ele dizia assim, ó: o último dos papas, né, ele dá o número lá, esqueci agora o número, mas ele dá um número exato que bate exatamente com o Papa Francisco. Ele diz que o último papa, esse mudaria leis, mudaria formas, mudaria doutrinas que era da igreja, né? E muitos da igreja hoje, gente,
da igreja hoje, do Vaticano, tem vários pergaminhos e atesta isso no Vaticano, de que essa é uma profecia real. Muitos católicos do Vaticano têm medo de que o Papa seja o último, devido a alguns posicionamentos dele. Mas vamos para mais um aqui, desce aí. A gente tem, né, algumas declarações sobre alguns pais da igreja dizendo assim, ó: somos claros na espera do Senhor. Saberemos que sofreremos no grande dia, e a grande Roma irá subir. A gente tem Papias, foi um grande apóstolo, tá? Um grande pai da igreja do século II ali, e ele afirma que a gente vai passar pela tribulação, como também a grande Roma, ou seja, a Roma conhecida da época, seria ali a propulsora para que o anticristo tivesse uma força. Olha o próximo, Tertuliano. Boa tarde, meu lindo Carlyle, né? Carlyle. Um beijão aí pra este homem, sempre tá dedicado aí. Ó, Carlyle, eu vou fazer uma por você, viu? Pensei isso aqui agora, ao vivo é a coisa, a gente é assim, aleatório. Amanhã, me procura no escritório e você já ganhou um livro. Eu estava devendo a ele um livro, porque Carlyle tem sido um aluno aí, dedicado desde o início. E você vai ganhar um livro de história da igreja. Pode me procurar no escritório ou aqui na rádio amanhã, a partir de 13h em diante, beleza? Dito posto, seguinte, passa mais um, meu gato. Tertuliano. A volta de Cristo será forte, pois teremos que suportar as aflições do anticristo, a Roma apóstata. A gente tem mais um pai da igreja que tem uma frase belíssima, eu vou falar porque todo mundo conhece, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. E ele dizia assim: toda vez que uma igreja ou uma sociedade, ela se esfria ou ela nega a Cristo, ela vira uma meretriz, uma prostituta. E é a mesma referência que Apocalipse dá a uma certa prostituta que se banha nos sonhos e nos amores dos homens. E aí o interessante é que esse vínculo, para alguns historiadores, é dado à Igreja Católica. Desce mais um. Pode ir. Vamos lá. O 666, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o Apocalipse ele é envolto em historicidade, em coisas futurísticas. Então ele vai pautar coisas que já aconteceu, como eu falei para vocês. Toda vez que João escreve, ele tem na mente quem? O povo local, o povo que vai receber a carta. Não era para ninguém que estava nos ouvindo. Ele não fez a carta endereçada a Eliel. Ele não fez a carta endereçada a nenhum ouvinte. Pelo contrário, foi uma igreja e hoje a gente tem essa carta. Então todo mundo que ouviu entendia que aquela época seria aquele dia. Não que passaria 2000 anos depois, como estamos hoje. Então a carta, ela precisava, tá? Isso do grego, ela precisava conter alguma coisa de esperança, porque essa era a literatura de Apocalipse. E olha que interessante, quando Nero faz esse jogo de palavra com o número 666, ele dá uma brincadeira, de acordo com uma das três versões, o pós e o pré, de que o nome de Nero seria três junções. Três junçãozinhas. Vav, Vav, Vav. Que em hebraico é a letra 666. Ou seja, 666. Então, olha que interessante. A gente pega João, com a sociedade muito triste. A galera ali triste porque não tem uma esperança. Nero, depois tem Domiciano, Diocleciano, homens terríveis. A carta precisava criar um apoio a todos. E aí, vem João e faz esse trocadilho. Professor, você está batendo martelo, que é isso? Não. Estou dizendo que uma das teorias acredita que o 666 faz referência a Nero, tá bom? Mais uma. Vamos que essa aqui agora é engraçada, hein? Mais uma. Quem já bebeu esse energético aí? Os crentes aí vai pirar, né? Que os crentes falam que energético também é do capeta. Não pode beber, não. Pode beber energético, Jonathan? Pode. Vixe, ó, o Jonathan é do energético aqui, ó. Não tem problema de coração. Vixe, gente, ó, eu vou até beber meu energético, água natural. Queridos, e vocês hoje, dá uma pausa aí. Já pegou seu caderno? Já? Bíblia? Por favor, pegue, tá? Essa aula aqui é didática. Você hoje já parou para agradecer as pessoas que estão ao seu lado? Você já parou para respirar um pouquinho? Já parou? Eu aprendi com uma amiga minha, né, uma vez, que ficar sozinho é muito bom. Você já parou hoje para ficar um pouco sozinho, para relaxar, pensar em alguma coisa?
lê um livro, ouve uma música, faz isso, vale a pena, tá bom? Mas vamos lá, Monster. Galera, o que é o Monster? Monster é uma marca de energético, assim como o TNT, né, Red Bull, e é muito famosa. Só que tem um detalhezinho. Olha as garras daquela imagem e ela vai muito similar à letra VAV ali. Você vê que tem uma descida, né, nas garras e é similar à letra em hebraico VAV, que tem 3 vezes, logo dá quanto? 666. VAV, VAV, VAV. E aí a igreja caiu matando nos Estados Unidos, pedindo para a Monster acabar com isso, para eles tentarem retirar a marca de cena. E o que acontece é, infelizmente a marca teve que pagar uma indenização forte às igrejas. E veio o autor e o diretor da marca e disse assim: gente, eu vou explicar para vocês. O meu filho um dia estava em casa e ele desenhando, brincando, ele fez uma garra com a mão mesmo, ele pegou a tinta e fez assim. Eu achei interessante, porque a criança fez uma garra ali de um monstro, mas ela era pura, ela era doce. E ele disse: o meu energético pode transformar você num monstro. Num monstro que se diz, na área do trabalho, na área do esporte. Infelizmente, tudo isso não passou de um engano, mas a igreja fez o favor de propagar isso. Isso no Brasil em 2010 ficou muito forte. O energético teve uma queda, né, na Bolsa de Valores em relação ao seu poder aquisitivo. Teve uma queda de vendas. Hoje em dia a Monster tem ali nos mercados, se encontra em qualquer lugar, mas não tem uma força como a TNT e a Red Bull devido a essa intriga. Passa mais um. E aí está a letra, gente. Eu quis deixar a letra bem destacada para vocês, porque é similar, tá? É similar à imagem, mas você vê que é muito destoante. Olha o detalhe. Você vê que a outra imagem é literalmente uma garra. Não tem a pontinha para formar a letra. E o que eu quero passar com isso? O cristão, ele precisa tomar um posicionamento e um cuidado de não pegar qualquer símbolo e achar que tudo é do capeta, tudo é do diabo. O cristão tem uma mania de atribuir o que não é do diabo ao diabo. Já disse isso em aulas. O diabo não tem poder de criar nada. Ele é um imitador e dos baratos ainda, dos ruins, dos Paraguai. Ele imita o que já está funcionando, tá bom? Então cuidado quando você atribui símbolos e diz assim: esse é do diabo. Cuidado. Passa mais um. Vamos falar do Papa Chiquinho, que eu já sou íntimo dele, eu chamo Chiquinho. Nosso lindo Francisquinho, né? Ele tem abordado temas polêmicos na igreja, homossexualismo, drogas, divórcio, só que tem chocado com o que a igreja acredita. Ele tem chocado com o que a igreja já vem trabalhando ao longo de mais de 4 séculos, várias gerações, né, da Idade Média ali, 1000 anos, ele vem desconstruindo. Então esse posicionamento tem feito ele ser uma marca para dizer que ele era o anticristo. Vamos ver outro candidato para o anticristo? Desce. Você conhece esse cara aqui, Jonathan? Como é o nome dele, Jonathan? Emmanuel Macron. Emmanuel contém a letra VAV e Macron em grego também vai conter o número 6. E aí quando juntaram alguns teóricos da conspiração, falaram assim: aí ó, 666, Emmanuel Macron anticristo. Queridos, o que deu trabalho para esse homem falar, viu? E tudo porque pegaram o nome dele e vincularam a ideia dele. A França hoje é um dos países que mais fala sobre o ateísmo, né? Mais tem um posicionamento ateu, porque eles acham que o ateísmo é a fonte de tudo. E aí começaram a vincular isso. Vamos ver outra carinha bonita aí, ó, para o anticristo. Príncipe William. Este homem também ficou famoso porque em algumas postagens suas e até reuniões sociais, ele disse que tinha solução para a paz. E aí logo vincularam, se ele tem a solução para a paz, logo quem é o anticristo? O cara que tem solução para a paz. Também nada do que um mal entendido. Passa mais uma. Uma outra teoria, queridos, presente entre o pré, o mes e o pós, é que o anticristo possivelmente pode não ser uma pessoa, mas uma organização, tá bom? Aqui vocês vão ter ali a reunião do G20 ou G30, tá? Em 2030 agora vai acontecer uma, que é a Agenda 30, a Agenda Walker, que é onde vai montar ali a última agenda para o mundo. Vai ficar para uma outra aula, fica na curiosidade aí. Desce. Isso aí, né, o símbolo da ONU, mais um. A gente tem a OTAN, né, e também o tratado, né, do Atlântico Norte, que é a OTAN,
a ONU, o NATO, que faz parte da OTAN. São várias entidades que têm uma força muito grande no mundo, gente. A ONU, ela domina o mundo inteiro. Ela organiza, ela evita brigas. A OTAN, ela trabalha na parte do mar ali. Ela tem umas divisões, ela comanda, ela ajuda também a não ter brigas. Então, nessas teorias, vai afirmar que uma das organizações é o próprio anticristo, tá bom? Vai. Professor, então, quem é o anticristo? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, Apocalipse, capítulo 13 em diante, vai começar ali a falar do anticristo, falar da besta, falar das bestas, né? No plural. Vai sempre afirmar que o anticristo ele precisa vir de uma linhagem específica, que o anticristo ele não é conhecido, gente. O anticristo ele é um chifre pequeno e é dado poder para ele mediante outros 10 chifres. Então ele não tem uma predominância de riqueza, ele não está nos holofotes. Pelo contrário, ele vai aparecer de uma tal forma, do nada, dizendo, eu tenho a solução. E aí o mundo vai comprar a sua ideia. Então o anticristo ele precisa estar isolado, ele precisa não ser conhecido, mas ele já está entre nós e precisa estar entre alguma dessas organizações, tá bom? Mas, professor, o que é a marca da besta? Vamos para a primeira marca da besta? Quem lembra disso aí? Meu pai, amado, isso foi uma luta, viu? Pra galera comprar comida, 2010, 2009 ali, foi uma luta. Todo mundo assustado. Por quê, professor? Porque um cidadão, acho que faltava louça para lavar, viu? Era uma casa para varrer que ele calculou aqueles pauzinhos ali maiores e os mais finos. O cálculo que ele faz, gente, realmente, tá? Tem o cálculo na internet, se você quiser perder seu tempo, perca. Mas realmente dá 666 com os cálculos que ele faz. Até porque qualquer conta matemática, se você tiver a proporção certa, se tiver a fórmula certa, vai dar o número que você quer. Basta saber ali, né, manejar a matemática. Então ele faz um cálculo e todas aquelas barrinhas dá 666. E isso foi, gente, ó, isso foi um problema para a igreja. Porque todo mundo tinha, tá? Vou pedir total licença aqui às igrejas. Algumas igrejas mais pentecostais, eu estava presente com meus pais, os missionários, eu também em algumas igrejas dando aula. Foi tenso. Uma galera, ó, gente, evitar de comprar comida, começa a plantar, começa a fazer qualquer coisa, menos comprar comida no mercado. Isso foi gerando incômodo para a igreja. Foi gerando algo perigoso. Olha a outra que foi também. Posso passar mais um? Olha outro que foi tenso também. Foi o Covid. Quando o Covid chegou, criou realmente um impacto. Foi uma loucura. A galera já ficou ali meio com medo. E aí a vacina surgiu. E a teoria da conspiração estava tão grande que disse que a vacina, né, servia para implantar um chip. E aí teve vários memes, né? Primeira vacina, segunda, terceira, quarta, quinta. A pessoa tinha ali pro Covid, depois pro Metron, né? Depois a pessoa virava Megazord, a pessoa virava Megatron. E tinha um monte de coisa. E aí, essas paradas deixou a galera meio triste. Né? Pô, será que isso é o chip? Será que encaixa o chip? Aí a galera tava com essa vibe aqui, ó. Desce mais uma. Aí surgiu isso aqui, ó. Tem o Neuralink do Elon Musk, que é na mente. Mas também, em alguns países, como a China, já usa um transmissor, né, de nanotecnologia, que vem aqui, ou alguns, normalmente, também pode colocar no braço, que serve para pagamento, identidade. E a galera, gente, é o chip. Por que que a maioria tem essa concepção que a marca da besta precisa ser algo físico? Porque uma das teorias, como o pré e o pós, alguma delas acredita que a marca é física. Beleza? Nós vamos entender outro detalhe. Passa mais uma. Alguém conhece o que tá enrolado nesses homens aí? Sabe o nome aí, Jonathan? Sei que tá enrolado aí, ó, neles aí, ó, preto. Filactério. Gente, Jonathan aqui, ó, aluno Master VIP. Ó, pega a visão do homem, viu? Estudado aqui, ó, ligado no nosso sonoplasta, mas tá ligado. Filactério. O que é um filactério? Também é o mesmo nome que se dá hoje para mezuzar em hebraico, tá? Era pequenas caixinhas que era colocado na testa ou enrolada na mão
contendo os 10 mandamentos. Deuteronômio 29, ponho hoje a bênção e a maldição. Ponho hoje diante de ti a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Então ali continha algumas bênçãos, alguns salmos, e os fariseus amavam usar isso na época de Jesus. Jesus costuma até dizer: vocês costumam no dia de jejuar mostrar pranto, colocar os caracteres grandes, os filactérios à mostra. E Jesus estava falando disso aí. Até hoje se usa, é muito comum ainda um judeu usar. Quanto maior, tem um rapaz ali, ó, o do meio, que tá com coisa azul, tá usando um de prata, tá? Um de metal ali. Então quanto maior, quanto mais bonito, mais o cara mostrava que ele era dedicado à palavra de Deus. Então, gente, vamos lá. Se a gente entendeu até aqui que o diabo ele precisa imitar alguma coisa, e a Bíblia deixa claro que a gente precisa entender o que que é. A gente não vai, tipo, eu não sei o que que foi. Pensa comigo. Se o chip, se a marca da besta for o celular, todo mundo já rodou já, né? Se for a vacina, metade do universo também já se lascou. Então, a Bíblia deixa claro que a marca da besta vai ser uma escolha voluntária. Eu escolhi. Não foi alguma coisa que eu não soube. Tanto que diz que aquele que tem sabedoria, calcule e descubra o número. Então é algo que eu vou ter noção do que é. Não vai ser algo que eu vou ser pego de surpresa, tá bom? Então o que poderia ser a marca da besta? Pega aí, tá, gente? É uma das teorias. A possível ideia é a adoração. O que o diabo mais pediu para Deus e para Jesus ali no deserto? Eu posso te dar tudo. Correto? Ele falou assim, olhe para o monte. Olha as planícies. Tudo isso é meu. Eu posso te dar. Mas somente uma coisa eu te peço. Que me adores. Você não vê o diabo pedindo para Jesus usar uma roupa, usar um chip, usar nada. Pede para adorar. Porque a adoração é o start, que a Bíblia diz. Aquele que nega o Espírito Santo, aquele que nega o Evangelho, logo não tem salvação ou perdão. Né? A blasfêmia é contra o Espírito Santo. Então, o que é possivelmente a marca da besta? Quando o anticristo vir, quando ele se revelar, ele vai pedir adoração. Os que o adorarem e se prostrar, será marcado. Aí agora, gente, eu concordo com vocês. É possível que a marca depois seja um chip? É possível. Mas no primeiro momento não pode ser. Precisa ser algo que a gente negue nosso evangelho. E para negar seria adorar outro Deus, senão ao nosso Deus. Então, a marca da besta é possível que seja adoração. Quando você se ajoelhar e prestar os seus lábios ao diabo, ali você foi marcado. E para firmar isso, o diabo possivelmente usará alguma tecnologia, que ele não é burro, né? Ele vai deixar você andando de boa para você depois falar assim, não quero mais não, quero Jesus agora. Beleza? É só para vocês entenderem um pouquinho. Vai, passou? Como eu disse, algumas imagens de João, de acordo com alguma das três teorias, ela pode ser preterista, futurística, histórica, ou seja, ela pode ser algo real, algo que vai acontecer, ou algo parcial. De acordo com algumas das teorias, como o pós, acredita ali que a mulher vai representar a igreja. Ela está com cálice com o sangue dos mártires. Qual o único ser ou organização num planeta que tem o sangue dos mártires? A Igreja Católica. E ela vai sendo montada em uma besta fera, andando por aí com palavras de blasfêmia. Passa mais um. Então, nesta teoria, afirma que a Igreja Católica ela é este pilar. Mas está na hora do nosso intervalo. Vamos dar uma pausa. Você aí corre, vai no banheiro, vai beber um cafezinho, traz um café quente, deixa seu professor imaginar aqui que esse café está aqui também, cheirinho de café, um pãozinho de queijo ou um pão com manteiga. Vai descansar e já retornamos. Aquele beijo, espero vocês. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado.
Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Você está precisando de emprego? Venha trabalhar conosco na GPA Nutrição e Alimentação Limitada. Estamos precisando de profissionais para as seguintes funções: cozinheiro, sexo masculino, auxiliar de cozinha, sexo masculino, copeira, auxiliar de serviços gerais, motorista e estagiário em nutrição. Mas atenção, para as vagas de emprego é necessário ter experiência de no mínimo 2 anos. Sua oportunidade de emprego chegou. Venha trabalhar na GPA Nutrição e Alimentação Limitada. Para maiores informações, ligue 71996870040 ou entre em contato pelo e-mail currículogpa0@gmail.com. Em 2021, a prefeita Sheila Lemos tinha 85 milhões em caixa. Em 2023, ela pediu um empréstimo de 160 milhões. Em 2024, tirou 70 milhões da educação para obras de infraestrutura. Para completar, aumentou o IPTU em até 500%, deixando muita gente endividada. Eu pagava R$150 e de 2 anos para cá o IPTU aumentou para quase 500. Triplicou o valor do IPTU. Com a palavra, Lúcia Rocha. Contem comigo, nós vamos reduzir o IPTU e governar com transparência. Queridos, rapaz, esse take é rápido, hein? Aqui a nossa equipe é assim, ó, velocidade pura. E vocês aí, gente, aproveitar, eu sempre esqueço, né? Vocês aí, que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, quer ter conteúdo diário, vocês querem realmente ter algo profundo, mais enraizado do que vocês já estão tendo, siga aí o @família Delta, tá bom? Lá você vai ter acesso a mais informações, a muito material, como também o nosso Zap, que a gente montou uma comunidade. Você quer ter acesso a aulas exclusivas e eventos presenciais nossos? Pega o caderninho aí, vai. 99114-5192. Vou falar de novo, hein? 99114-5192. Vamos lá. Como eu havia dito, a Igreja Católica ela tem um poder de predominância em vários lugares. E ela carrega muito misticismo durante a sua época, desde Constantino, Teodósio, né, que montou a Santa Sofia lá na Turquia, e grandes homens que passou como imperador, tá? Tirando Sétimo Severo também, foi outro imperador. Todos eles, um detalhezinho comum era colocar outras culturas, religiões dentro do Evangelho. E isso foi criando na igreja uma ruptura muito grande. Inclusive, à frente aí, como vocês estão vendo dessa basílica, na frente tem um obelisco. Um obelisco usado no Egito, para representar o falo de Osíris, o deus dos mortos. Vamos para o próximo slide. Olha isso aqui. Ih, gente, isso aqui agora vai dar B.O., hein? Quem sabe que imagem é essa? Que imagem é essa, Jonathan? É a maçonaria, Jonathan. É os homens, é os capa preta, é os bichos ruins. Calma, gente, relaxa. Normalmente é associado a tudo que é ruim, né? As guerras, pandemias e várias coisas, a maçonaria tem uma predominância para dizer que é ruim. Hoje, inclusive, na nossa igreja temos nosso seminário. E aí eu passei um trabalho interessante para meus alunos, né? Lembrando aí, meus alunos, eu vou puxar a orelha hoje. Meus alunos têm que fazer um trabalho de maçonaria Illuminati. Eu quero propor um desafio para a rádio, tá bom? Você que está me ouvindo aí, e até mesmo você que depois assistir pelo YouTube, esses dias eu vi ali, estamos tendo uma crescente muito bacana. Teve um vídeo nosso que bateu 230 visualizações. Então você que se interessou, tá gostando, vou dar um desafio. Você aí que tá de casa, faz um trabalhinho, pesquise um pouco sobre maçonaria, sobre essa organização e me mande neste zap que eu acabei de falar. Os melhores trabalhos, os melhores depoimentos ali, estará ganhando um livro oficial da história da maçonaria. Beleza? Vamos lá. O que é esse grupo, meu povo? Esse grupo surgiu há muito tempo na Idade Média,
Antigamente não tinha esse nome, maçonaria, porque até é uma frase ou um pronome do francês maison, para casa, né? Remete à ideia de construtor. Então a maçonaria era literalmente construtores, free mason, né? Maçonaria livre, ou maçom livre, pedreiro livre. Era literalmente pedreiros. Pensa comigo. Os caras construíam a catedral, construíam aqueles edifícios mó top, o ouro, colocava as pedras retinhas, perfeição, sem o laser, sem guindaste, sem nada. Você acha que eles iam revelar isso de boa, de graça pros outros? Não ia. Então eles começaram a montar uma sociedade, ainda não era secreta, uma sociedade para que pudesse ensinar aos outros, ou seja, aos aprendizes, como se constrói. Mas pensa comigo, você sabe uma profissão, você não ensina de cara, você vem galgando degraus até a pessoa falar assim, entendi. Eles eram a mesma coisa, eles ensinavam a partir de parábola, a partir de código. Jesus não era diferente, né? Ensinava a partir de conceitos para que ele entendesse. Exemplo, esse martelo representa a força. Então eles começavam a colocar simbolismo em algumas coisas para que a verdade não fosse tão fácil de ser revelada. Mas, Eliel, por que essa necessidade de trazer coisas secretas? Porque nesse período a igreja, ela estava muito grande, muito forte. Tudo que crescia incomodava a igreja. Porque se crescia, acabaria batendo na igreja e a igreja perderia seu poderio financeiro, espiritual, e realmente a galera ia começar a seguir outros caminhos. Então a igreja ela precisava acabar com todo mundo que queria se opor a ela. E a maçonaria começou a tomar um destaque porque mulheres começaram a estudar, homens começaram a ser mais firmes, alguns homens começaram a montar sociedades e não queria mais estar com a igreja. Então a igreja começou a tentar ver uma forma de aprisionar. E ali, na Idade Média para a virada da Idade Moderna, começaram a aprisionar, começaram a perseguir, começaram a caçar, dizendo, eles são satanistas, eles estão invocando o diabo. E aí os maçons precisaram agora se tornar secretos. Estou sendo, gente, bem rápido e simples. Isso aqui daria uma outra aula. É bem complexo e a gente vai ter essa aula, tá bom? Passa mais uma imagem. Ali, para informação de vocês, metade que tá ali é pastor, tá bom? Eliel, que doideira é essa? Como assim metade é pastor? Queridos, na maçonaria, ela não tem distinção de religião, de classe, de cor, de nada. Pelo contrário, a temática até já começa pelo nome de Deus. O nome de Deus para ele é Gadu, grande arquiteto do universo. Por que esse nome, professor? Para que não interfira na religião de ninguém. Se eu acredito que o meu Deus é Jesus, beleza. Se o outro acredita que é Maomé, top. Se o outro acredita que é Buda, top. Então, para não interferir na religião de ninguém, colocaram o nome genérico e o universal, para que não machuque a religião de ninguém. Então, na maçonaria se aceita todo tipo de pessoa. E hoje, no mundo evangélico, infelizmente, a maçonaria, a magia, está entrando forte, tá? E está entrando com um peso muito grande. E antes de encerrar a aula, eu vou falar sobre um outro cidadão aí. Vai, mais uma. E falando sobre a ideia da eternidade ou dimensão, toda vez que é citado Illuminati, maçonaria, é vinculado a algo transcendente, algo que eles estão buscando que não é deste mundo. Também não é muito diferente da gente, né? Estamos esperando algo eterno. Mais uma. Pega essa frase, hein? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. C.S. Lewis, criador de Crônicas de Nárnia, famoso filme aí infantil, que de infantil não tem nada, contém muita teologia. Os 3 filmes é um tratado de Gênesis e Apocalipse. Então você aí, que não sabia que Crônica de Nárnia era cristão, assista com outra ótica, tá bom? Também daria uma aula. O leão, Aslan, já ficou evidente que é o próprio Jesus. Ele é sacrificado na pedra, tá? A feiticeira representa os pecados, as vontades, os desejos e assim por diante. Mais uma frase. Eu descobri em mim mesmo desejos quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Mais uma vez, C.S. Lewis demonstrando que algumas coisas que a gente tem, você já parou para perguntar? Ou para se perguntar a si mesmo assim, rapaz, por que eu tô aqui na terra? Eu vou para onde? Você já percebeu que só quem faz essas indagações somos nós? Os animais não fazem. Os animais não mudam seus padrões.
apenas o ser humano. Porque somos de outro lugar. Somos os únicos a indagar o inevitável. Somos como carcaças, eu gosto dessa frase do professor Cortella, somos as únicas carcaças que já está morta e ainda assim se surpreende. Ou seja, a única certeza que temos é da morte. E ainda assim a morte causa surpresa. Ainda assim isso nos causa aflição. Ainda assim isso nos causa um impacto negativo. Parece que a gente não aceita isso. Se a gente não aceita, por quê? De onde vem esse sentimento? E Eclesiastes capítulo 9 diz assim: e a eternidade foi posta no coração do homem, e o homem carrega isso. Passa mais uma imagem. Continua. Queridos, abre agora a tela, expande. Vamos fazer só um detalhe aí. Você consegue jogar pra mim no YouTube, meu lindo? Eu gosto de improviso, tá, gente? Joga aí, abre a tela de novo. Ó, gosto de improviso. Joga o YouTube daí mesmo, desse jeito aí. Não abre a tela não, daí mesmo. Vê se dá pra abrir no YouTube e coloca aí conversão do Vink Vanilla. Só um trechinho do podcast. Você está precisando de emprego? Venha trabalhar conosco na GPA Nutrição e Alimentação Limitada. Estamos precisando de profissionais para as seguintes funções: cozinheiro, sexo masculino; auxiliar de cozinha, sexo masculino; copeira; auxiliar de serviços gerais; motorista e estagiário em nutrição. Mas atenção, para as vagas de emprego é necessário ter experiência de no mínimo 2 anos. Sua oportunidade de emprego chegou. Venha trabalhar na GPA Nutrição e Alimentação Limitada. Para maiores informações, ligue 71996870040 ou entre em contato pelo e-mail curriculogpa0@gmail.com. Em 2021, a prefeita Sheila Lemos tinha 85 milhões em caixa. Em 2023, ela pediu um empréstimo de 160 milhões. Em 2024, tirou 70 milhões da educação para obras de infraestrutura. Para completar, aumentou o IPTU em até 500%, deixando muita gente endividada. Eu pagava R$150 e de 2 anos para cá o IPTU aumentou para quase 500. Triplicou o valor do IPTU. Com a palavra, Lúcia Rocha. Contem comigo. Nós vamos reduzir o IPTU e governar com transparência. Fé. Essa força gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Educação e carreira. Além do diploma da universidade, invista em um segundo idioma. O mundo está cheio de oportunidades. Oferecimento Melodia!
Vamos lá, meu povo. Gente, ó, pra entregar conteúdo de qualidade, pra ser didático, a gente vai ter esses imprevistos, mas sempre pra encaixar, pra entregar o melhor. Não gosto de ficar 1 hora olhando pra vocês aqui, tá bom? A gente tem que ser junto. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse vídeo do Vink Vanilla, falando sobre a abertura da sua igreja e também dizer que ele vai se converter e já se converteu. Ô, meu povo, mas vamos pegar aí, pega o vídeo aí, vai. Solta, meu gato. De tudo que você fez, como era o seu templo antes? Você fechou o templo? Sim. Não funciona mais? Não. O que não Fica significa ligado aí. que eu não tenha um lado místico, esotérico muito forte em mim, porque Jesus era esotérico. Se a gente pegar, por exemplo, o esoterismo, gente, pra quem não sabe a raiz, a semântica da palavra esoterismo, porque isso é muito complicado, as pessoas confundem tudo e colocam magia no mesmo patamar que diabolismo, que satanismo. Magia vem do persa, magi, significa sabedoria. Sabedoria. Então, por exemplo, quando chega a estrela e ela indica no céu que o Mashiach, o Messias nasceu, que é Jesus, os 3 reis magos vão ao seu encontro. Isso é magia, pô. Baltazar, Gaspar e o... Vamos lá. Gente, no comecinho ali ele vai dizer o seguinte, assistam depois esse podcast completo, tá bom? Coloca Vink Vanilla no próprio podcast dele, no próprio canal dele, e ele vai afirmar, vai contar em 1 hora e pouco como se converteu. Eu vou deixar pra próxima aula a gente ser longo, mas é o seguinte. Primeira coisa que os cristãos têm que ter é: para de encher o saco pro que você não estuda. Professor, por que tá falando assim? Porque esse cidadão aí foi conhecido pela magia negra e muita parada pesada. Aí agora que o cara tá falando que quer se converteu, e realmente assisti mais de 3 vezes o podcast aí dele, ele vem abordando alguns assuntos, os crentes, em vez de calar a boca e tentar puxar o cara, não, tá falando, é falso, é mentira, é não sei o quê. Não é mais fácil a gente tentar torcer que dê certo? Não é mais fácil a gente tentar abraçar? E agora eu peço isso, gente, porque tem muito pastor famoso ainda que ainda não fez o favor de encontrar com esse cara. E ele no meio do podcast vai dizer que Luciano Subirá, ele foi na igreja de Luciano Subirá, grande referência no Brasil. Ele encontrou com Rodrigo Silva, grande referência na arqueologia e na teologia moderna. Ele encontrou com alguns pastores, que abraçou, que trocou ideia com ele. E ele contou um pouquinho no podcast que foi uma pregação, foi um detalhe específico, que ele não tinha parado para perceber antes, que mudou ele. E aí ele realmente agora tá transformado, não quer mais saber, né, das coisas que ele mexia. Qual é o perigo daí? 2 coisas acontecem, eu preciso que vocês entendam pra gente encerrar, tá quase acabando o nosso horário. Existem 2 processos da conversão, tá? O que é conversão, Eliel? Seja no grego, seja no hebraico, conversão tem um sentido disso aqui, ó. Imagina isso aqui é um carro, tá andando reto. Se eu falo, o carro precisa convergir, é o quê? É voltar para um novo caminho. Só que esse novo caminho exige andar. Enquanto anda, você tropeça, cai, pode errar o caminho de novo. A conversão ela é um processo até chegar no novo nascido. O que está acontecendo com esse cidadão aí é que ele é um convertido, não um novo nascido. O novo nascido ele vai ter a mentalidade de Cristo, ele pensa como Cristo. Ele tem uma mentalidade melhor. Ele agora está precisando ser mentoreado. Ele precisa entender o que é o evangelho. Porque ele ainda está colocando coisas místicas dentro. E quando ele abrir essa igreja, gente do céu, vai dar problema. E é o que ele disse. Ele é multimilionário, ele tem empresas. Ele não vai ter dízimo na igreja dele. E de segunda a domingo, os cultos vai ser estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Outro detalhe. Todo mundo da igreja dele vai ter um curso completo de hebraico e grego. Vai aprender a ler a Bíblia no original. Pensa comigo. E você aí, sentado em casa. Então o cara tá querendo fazer muito mais do evangelho e tá retornando para a igreja de Atos. A igreja de Atos, na Bíblia, afirma que os apóstolos ensinavam todo dia, de casa em casa, as escrituras em todas as línguas. Então o cara tá voltando para a parada que é da Bíblia e tem a galera que tá chiando. É perigoso o que ele vai fazer? É. Ele ainda mexe com muita coisa oculta, mexe com muito misticismo, maçonaria, Rosa Cruz. Ele ainda afirma que é da Rosa Cruz.
Então vai causar muita dificuldade. Mas abre a tela aí, meu gato, só pra mim aí, joga na tela. Meu querido ouvinte, vamos lá. Tem tempo que a gente não bate um papo assim, né? Aberto, olhando pra vocês aí. Seguinte, hoje no nosso meio evangélico, tá muito cauterizado e saturado a ideia de estudar. Hoje no debate mais cedo eu tive com o pastor Valverde, pastor José Carlos também da videira ali, ó, beijão pra esses homens de Deus, e a gente tava conversando ali que quando a gente vai falar sobre seminário, sobre estudar a Bíblia, normalmente as pessoas dizem assim, cara, vai não, mano, isso aí vai esfriar a tua fé, velho, isso aí vai deixar você burro, isso aí vai fazer você ir pra outra dimensão que não é a Bíblia, que não é a verdade. E eu ouvi muito isso quando eu fui pro seminário. Quando eu comecei a estudar também, seja na minha infância, seja agora, todo mundo batia o martelo. Quem estuda, a letra mata. Quem estuda, você fica doido. Já pegou essa, gente? Eu gostava dessa aí, eu achava engraçado. A galera fala que quem estuda muito fica doido. É uma probabilidade. Eu sou meio doidinho, mas sou um doido de Cristo. Mas a galera começou a vincular dizendo assim, ó. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais hebraico e grego você vai, mais o diabo tá contigo. Ó que viagem desse povo. E aí quando eu pego a Idade Média, a gente pega mulheres sendo mortas, né, ali no famoso massacre das bruxas, porque as mulheres estavam estudando. As mulheres eram inteligentes. Morreu pela inteligência, pra você ver, né? Depois a gente pega alguns jovens, homens, sendo mortos, porque também montaram sociedades cristãs, tá? A gente tem Lutero fazendo isso também. Montou coisas cristãs e a igreja perseguiu. Tudo porque o cara estudou. Então o conhecimento, ele tem dois fatores. Ele oprime e ele encanta. E eu sempre digo para meus alunos, tudo que você aprende não é para sua cabeça ficar gigante e você se achar o inteligente. Mas é para você transbordar e você ver brilhando no olhar da pessoa que ela aprendeu alguma coisa. É você poder cuidar de alguém e ela fala assim, nossa, eu aprendi. Eu tô sendo cuidado, tô sendo protegido. Então, se você quer aprender alguma coisa, aprenda, domine para transbordar. Aprenda para trazer mais responsabilidade para outras pessoas, cuidar das pessoas. E quando a gente vê esse cidadão aí agora, ele é doutorado em hebraico, tem pós-graduação em um monte de matéria, tem bacharel em teologia, tem mestrado em sociologia, tem bacharel em história. Olha o tanto de coisa que eu falei. E aí vai ser um pastor agora. A galera vai criticar, vai achar ruim, e aí o diabo vai tomar posse, ele vai ensinar coisas perigosíssimas, e aí você vai ficar aí na internet igual um hater, em vez de ligar este YouTube e me assistir, e aprender um pouquinho de teologia, de oratória e de comunicação para o evangelho. Então a gente tem que entender que a gente tem que parar de criticar mais e se dedicar a estudar mais, aprender mais. Só sobre a Bíblia? Não. Aprenda sobre empresa, aprenda sobre comunicação, aprenda sobre venda, aprenda sobre digital, aprenda. Tome um gosto por aprender alguma coisa. Aprenda um idioma. Eu tava falando com um aluno meu esse dia, gente do céu, eu tô procrastinador. Que vergonha. Pra idioma, nossa. Ó, tem um tempo que eu tinha que voltar pro inglês, pro francês que eu praticava. E fica onde? A preguiça. Tá grande. Como que depois eu vou falar que eu quero aprender um idioma? Não adianta ficar jogando a culpa pra vocês. Eu tenho que falar de mim. Eu não quero. Então vocês aí precisam entender que o posicionamento hoje não é pra pagar de inteligente. Não é pra falar, eu sei muita coisa da Bíblia. Não. É porque tá surgindo uma galera agora, dentro das igrejas como fora, que é muito inteligente. E você, crente, acha que sabe muito, vai passar vergonha e não vai saber responder. Tem um podcast dele, inclusive esse aí, que ele diz que Jesus, olha o que ele diz, Jesus usa de misticismo, maçonaria dentro do evangelho e ele prova. Não vou dizer agora para a mente de vocês não embolar, mas ele vai citar um texto que realmente tem outra tradição maçônica. E aí quem lê isso já fica meio doido. Rapaz, então Jesus mexia com esses negócios? Então tá vendo o perigo de você não estudar, o perigo de você não se dedicar? Você vai falar besteira. Mas queridos, próxima aula, vamos continuar Apocalipse, mas vou entrar um pouquinho no panorama sobre simbologia. Quero falar um pouquinho sobre os símbolos que tá corroendo aí. Falar um pouquinho sobre filmes, tá? Tem alguns filmes que eu queria abordar.
séries, música e muito mais. Você que tá gostando, que tá conosco, galera, dá-lhe aquele like naquele YouTube, segue aí a Rádio Melodia e também segue aí nosso YouTube Formadores de Heróis, tá? Procura lá, Formadores de Heróis, que também vai ter muito conteúdo bom para vocês a partir de outubro. Sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Aquele beijo do seu professor. Curta a sua tarde, o seu começo de noite. E lembre-se, se você não acredita em você, nós acreditamos. Aquele beijo. Acabamos de apresentar Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia, com o professor Eliel Henrique. Maiores informações, WhatsApp 77 99114 5192. 77 99114 5192.